A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje domingo, dia do Senhor, terceiro domingo do tempo comum. Hoje o evangelho é de Lucas capítulo 1, de 1 a 4, depois 4 de 14 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vos acabais de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho Dominical do Dia do Senhor, terceiro domingo do tempo comum, começa mostrando que tudo isso foi escrito por tradição. Que sem a tradição não existiria a tradição escrita. Veja o que Lucas diz no verso 2. Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Então logo nós estamos vendo Lucas dizer, está na Bíblia, isso protestante, nem católico, nem ateu, nem espírita, nem quem quer que seja, pode dizer que o Evangelho de São Lucas não foi escrito por tradição. Primeiro, Lucas não foi apóstolo de Jesus. Foi apóstolo de São Paulo. Veja que ele disse que cuidou perfeitamente, buscou o conhecimento do caso para relatar com detalhes. Olha o que diz. Muitos empreenderam em compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Aí está. E ele diz, também a mim, no verso 3, também a mim, me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Teófilo era um grande bibliotecário, mas que precisava aprovar e que aprovava, sobretudo, os escritos de São Lucas.
certamente professor também de Lucas. Doutor Lucas. São Lucas pintou um ícone maravilhoso de Nossa Senhora que está na Polônia, num templo católico, claro, cristão. Ele, olhando para a Virgem Maria, ele vai pintando, não é? O doutor Lucas, perfeito, maravilhoso, bonito. Primeiro quadro, primeiro ícone da Imaculada foi o doutor Lucas, evangelista, que pintou. Então nós estamos vendo São Lucas dizer que esse evangelho dele foi escrito 100% pela tradição. Prova, meus irmãos, que todos os evangelhos, aliás, que todo o Novo Testamento foi escrito por tradição. Porque Lucas ouvia Paulo pregar e escrevia. Um exemplo, a passagem da Eucaristia de Lucas 22, 19 é a mesma de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 24. É a mesma citada por São Lucas. Prova exata de que Lucas escrevia aquilo que ouvia Paulo pregar. E agora, São Lucas escreveu a maternidade de Maria Santíssima ouvindo Paulo pregar, porque ele era discípulo de Paulo. Outros estudiosos dizem que Lucas procurou a Virgem Maria pessoalmente para perguntar, para escrever o seu evangelho do seu testemunho. Inclusive, teria pintado esse quadro nessa visita de Lucas à Virgem Maria. Outros estudiosos afirmam que São Paulo foi quem pregou a maternidade da Imaculada e Lucas escreveu. Só ele escreveu a maternidade divina. Muito bem. Então nós vemos que Lucas e Marcos não são apóstolos do Senhor. Escreve os seus evangelhos segundo aquilo que escuta. Segundo os relatos daqueles, veja que Lucas diz, daqueles que nos transmitiram. Então a liturgia vai para o capítulo 4, de 12 a 21. Onde Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, mas ele está dizendo que foi por tradição que escreveu aquilo. E ali nós vemos Jesus narrar, meus irmãos, dizer exatamente o que está em Isaías 63, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou a pregar a boa nova às nações. Veja que aparece nações. Nações quer dizer universalidade. Universalidade quer dizer catolicidade. Católica significa o quê? Universal. Fala de um Cristo universal. Não fala mais de um Deus restrito apenas para os judeus, que era para expulsar os samaritanos porque eles não tinham Deus, que era para exilar tal nação que não tinha Deus, e isso porque era restrito dentro daquelas 4 paredes com os judeus e ponto. Não. Agora se apresenta um Deus universal para curar, restaurar, ressuscitar, dar vista aos cegos, o mudo falar, fazer o ouvido destampar. Esse é Jesus. E vemos a sua manifestação nos evangelhos. Hoje, negar que Jesus cura dentro de sua igreja é negar que Jesus existe. Não podemos negar os milagres de Jesus. Não podemos negar as ressurreições que Jesus faz, inclusive espiritual, dentro de sua igreja. Olha os santos. Quem era Paulo? Assassino. Não é? E tantos outros. Quem era São Sebastião? Soldado que servia ao Império Romano, pagão. Passou a ser soldado de Cristo. E tantos outros. Negar a conversão, a mudança de vida dentro da igreja do Senhor é negar, é realmente professar que Jesus não existe. E se existe, é um Deus fraco que não pode fazer mais nada. Só depende agora de nós. Aí, irmão, você diz isso porque por causa da sua fé, não, quem ensina isso é o catecismo da igreja, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ressuscita, que Jesus faz milagres. É a doutrina da igreja que afirma isso. Então negar isso é negar a existência do próprio Cristo.
Por isso, Jesus vai desenrolando e a tradição, o contexto tradicionalista, vai escrevendo a tradição escrita, como São Lucas, nesse evangelho de hoje, de mostrar que Cristo existe. E aí o escritor da Epístola aos Hebreus, maravilhosamente, 13:8 diz: Jesus é o mesmo de ontem, o de hoje e será o de amanhã. Jesus mudou, meus irmãos? Não. Continua o mesmo. Mas aparentemente, quando nós estamos vendo o desenrolar dos tempos, dá a impressão, pelo tipo de fé que está dentro de algumas pessoas que estão dentro do cercado, que mudou. Católicos que não fazem a lectio divina porque diz que é uma imitação protestante. E nós vemos os apóstolos fazendo, os santos fazendo, mas parece que os tais santos de hoje querem levar uma vida sem espiritualidade. Quando eu não me refiro aos santos da igreja, estou referindo os que estão aqui, os de hoje, os que se dizem santos, os que se dizem conhecer tudo. Por isso nós vemos no YouTube canais denominados católicos, de pessoas que são depravadas, que mandam as outras para o inferno, né? Que manda as outras ir e dizem palavrões com as pessoas. Parece que e dizem que são tradicionalistas, dizem que são isso e aquilo, mas de santo não tem nada, santo do pau oco. Por isso, meus irmãos, esse evangelho escrito pela tradição oral, hoje vem nos ensinar que Jesus veio nos dar vida e vida em abundância, vida em plenitude. A fé move montanhas. Tudo é possível na vida daquele que crê. Por isso hoje tome uma decisão nesse dia do Senhor. Hoje eu vou à missa. Faz tempo que eu fui à missa. Hoje eu vou à missa. Vou buscar o padre para me confessar e passar a receber esse Cristo vivo que veio me trazer vida em abundância para mim. Vou receber ele no meu coração, abrir a porta para ele entrar e cearemos juntos. Vou ter comunhão com o Senhor através do seu corpo vivo, de sua carne viva. Abra as portas e permita que o Senhor entre dentro de sua casa, do seu coração e more junto com você. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei e o cobrirei de glória. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quer ter Jesus em você? Então faça o que ele pediu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí está. Como a fórmula correta de Jesus está em você. Por isso São Paulo disse ao meu eucaristizado, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque ele entendeu o mistério, mergulhou no mistério, que como da minha carne bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Deus abençoe a todos, feliz domingo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.